Olá, mais um Palco em Palavras, começando aqui na TV Fevale. E o Palco em Palavras, você já sabe, né? Faz parte do programa Cultura no Campus, que mensalmente transforma a Fevale, aqui o Campus 2, na capital do teatro aqui no Vale do Rio dos Sinos. Nessa edição, recebemos aqui os integrantes do espetáculo 10 Quase Amores. Estão aqui conosco o diretor da peça, o Bob Bales, o Beto Mônaco, um dos atores, e a Rafaela Cassol. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, antes da gente entrar no nossa temática, né, que dessa vez é as multifunções do ator, vamos conversar um pouquinho sobre a peça, né? Vocês contarem como é que se dá o enredo. Então, Bob, começa contando como é que é essa comédia romântica. Pois é uma livre adaptação de um texto, um livro da Cláudia Tages. Foi o primeiro livro que a Cláudia escreveu, né? Então, ele foi escrito em 2000 e eu fui ler ele há uns 2 anos atrás. A Cláudia Tages participa do Sarau Elétrico, um evento de poesia que acontece em Porto Alegre, e acabou esse texto na minha mão, um dia conversando com ela lá no Sarau Elétrico, ela falou, tenta adaptar para o teatro. E foi aí que eu comecei a fazer a adaptação, né? A história é maravilhosa, né? Fala de uma garota, vai contando a trajetória amorosa dessa garota, né? Desde a infância, desde o primeiro beijo, o primeiro encontro, o primeiro namorado, depois ela passa para a faculdade, perde a virgindade, e aí ela começa a entrar no mercado de trabalho, e ela sempre está à procura do verdadeiro amor, mas o verdadeiro amor nunca acontece. Quando ela acredita que é aquele, ela leva um tapa, É um quase daí. Uma rasteira. Então são 10 encontros que essa personagem tem durante a história, e a Rafaela Cassol foi a atriz escolhida para fazer essa protagonista, né? E recebeu ótimas críticas, né? Lá de Porto Alegre e outros jornalistas. E realmente, assim, é muito legal fazer esse espetáculo, porque é uma comédia. Além de tudo, a gente tem essa reação do público imediato, assim, as risadas, as gargalhadas, porque são situações, assim, incríveis que a Cláudia propõe na história. Por exemplo, tem um momento que a Maria Ana vai ao shopping, conhece um cara, depois eles marcam um encontro. Quando ela vai nesse encontro, ele está vestido de Papai Noel, porque ele é o Papai Noel do shopping. Então ela passa a namorar o Papai Noel do shopping. Então são situações assim que o público ele ri muito, assim. E nesses 10 Quase Amores, né, que tu vive, então, Rafaela, ela vai mostrando a evolução da personagem também, né? Sim, isso. Ela começa criança, praticamente, com 14 anos, que é o primeiro beijo dela. Depois ela cresce, depois tem nos 18, tem nos 20, até os 30 e poucos anos. Então ela tem uma evolução, sim. E ela acaba se tornando uma mulher mais moderna, ou ela vai se tornando mais liberal depois de tantos amores que ela não consegue concretizar? Vai se tornando, com certeza, e cada vez mais divertida também. Cada vez que um amor não dá certo, ela vai levando mais na boa isso tudo, ela vai rindo dela mesma. Isso que é o mais legal da personagem, assim. E tu é a única que está, então, em todos os atos, né? Porque o Beto acaba entrando ali no meio da peça, né? Com vários personagens diferentes. Alguns amores, digamos. Faço alguns personagens que têm relacionamento com a Rafaela, ou com a Maria Ana, que é o nome da personagem, né? É interessante ressaltar, assim, que o Bob falou que que tem essas decepções amorosas, mas no texto da Cláudia e na adaptação que o Bob faz, essas decepções não são pesadas, ela sempre leva na boa, né? Como são coisas da vida, e é um dos textos, aliás, o texto que encerra ela dizendo que os amores continuam acontecendo, né? Ela deseja quase amores pro público, porque isso faz parte da vida, né? Porque também ela aproveita muito cada amor dela. Ela vive intensamente. Vive intensamente, isso que é o importante, eu acho, acredito. E tem uma brincadeira em cima disso, porque a personagem, ela se torna uma pessoa moderna, né? Mas, no fundo, ela quer encontrar um cara, um companheiro, ela quer casar, ela quer ter filhos. Ela também é romântica, né? Ela é romântica, ela acredita no amor, assim. Então, por isso que quando ela entra numa história, numa nova história de amor, ela entra para valer achando que aquilo vai ser para sempre.
Só que o para sempre sempre acaba. Sempre acaba, né? Como diz a música, né? É interessante observar como o público feminino, especialmente, se identifica muito pelo que a gente recebe, né? O retorno que a gente recebe. Talvez por isso de que essas situações, apesar de ser algumas talvez absurdas, como a do Papai Noel, né? Mas são coisas reconhecíveis, né? Ou se a pessoa não passou, né? Mas sabe de uma coisa semelhante, né? Então, acaba aproximando muito isso do universo atual, moderno, né? Os tipos de relacionamento que acontece, né? Do cara que é um safado, mas mesmo assim ela se engana de que ele não é, ou coisas assim. É mais ou menos aquela questão que o autor também tem aquela função social, né? Porque as pessoas que estão assistindo ao espetáculo acabam se identificando com as histórias ali e podem também já sair um pouco diferentes, pensando um pouco mais na situação que está vivendo na sua vida. Isso já aconteceu das pessoas perguntarem ou comentarem com vocês mesmo a reação que tem em frente à peça? Muito. E isso é o que a gente busca sempre quando a gente faz um trabalho, né, um espetáculo. A gente quer ver essa reação, a gente quer ver uma ideia se transformando na cabeça do público. Por exemplo, num primeiro momento tu pode achar que essa personagem é uma caçadora de homens, entendeu? Ela é uma guria sem moral, porque como assim? Ela tem um namorado e aí ela vai no super e conhece um outro cara e... mas fica sempre bem claro por que ela conheceu o outro cara e por que ela se apaixonou por esse outro cara. Porque tinha algum furo, alguma coisa ruim no relacionamento atual dela. Isso sempre fica bem claro. Na peça, e é uma coisa comum que acontece, eu acho. Ela dependendo da personagem, né? E aí é isso aí que as pessoas, quando elas estão vendo aquela situação, elas vão enfim, se posicionando. E depois elas... ficam apaixonadas por essa personagem, entendeu? Se identificam muito com ela. Mas como assim se identificar por uma pessoa, por uma personagem que tem uma moral talvez duvidosa? E o que é essa moral? Quem é que disse que isso pode, isso não pode? Né? Uma mulher tentar ser feliz e ir atrás do seu verdadeiro amor, né? Sim, eu tenho muitas amigas solteiras que assistiram a peça e que, nossa, me emocionei, é bem isso, o que aconteceu comigo, que bom que eu fui hoje. A força desse livro da Cláudia é tão grande que ele recentemente foi comprado por uma atriz nacionalmente conhecida da Rede Globo e essa atriz ela comprou o livro para fazer um filme agora em 2010. E a Cláudia Tages, ela tá bombando assim no cenário nacional e internacional também. Os livros dela, eles têm uma aceitação muito grande no Brasil e fora do Brasil. E aqui, particularmente no nosso país, muitos livros estão sendo adaptados para a TV, né, Beto? Tem uma... É que a gente sabe coisas, por exemplo, essa da venda a gente soube, mas é uma coisa que parece contratualmente não é divulgado quem é a pessoa que comprou. Mas o que a gente soube é que já está sendo produzida uma série de TV também sobre um outro livro dela. Para HBO. A Cláudia, ultimamente, ela tem trabalhado na Casa de Cinema, junto com Jorge Furtado e toda a sua equipe, fazendo roteiros. Então a Cláudia, quem lê os livros da Cláudia se apaixona. Nas temporadas que a gente fez em Porto Alegre, a gente teve também várias escolas indo ao teatro, tipo 15, 16 anos era a idade daqueles alunos que alguns professores passam os livros da Cláudia para serem lidos, né, em sala de aula. Então, as pessoas se identificam muito com os livros dela. Isso é interessante porque, assim, transformar um livro numa peça de teatro, numa série de televisão também é uma coisa complicada, porque quem já leu o livro vai ter uma expectativa a assistir, né? Certamente. Tu agora adaptou o 10 Quase Amores. O Berto está vivendo um personagem, né, na série da RBS TV, né, na Família Brasil, vivendo o pai também, um personagem que era do Luiz Fernando Veríssimo, né, saiu da charge, né, do livro, para a televisão. Isso acaba dando uma responsabilidade maior, né, porque a pessoa que já leu vai com uma expectativa de já conhecer a história para ver se aquilo vai funcionar, né? Como é que vocês encaram isso?